Olhe, um suposto desvio de combustível, mudando agora de assunto, um suposto desvio de combustível da Polícia Militar do Estado pode ter causado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos. A notícia caiu como uma bomba na gestão da própria Polícia Militar, que garante que está adotando todas as providências cabíveis para a apuração do caso. Acompanhe detalhes na tela agora do Balanço Geral. Este documento, com data do dia 11 de dezembro de 2017, da Corregedoria Geral da Polícia, que traz detalhes sobre o inquérito militar, aponta para possíveis desvios de combustíveis da frota da PM através de cartões da chamada Rede ValeCard. Segundo o inquérito, a fraude funcionava quando o cartão era usado para debitar o valor do combustível, que deveria abastecer a viatura, só que isso não acontecia e o valor do suposto abastecimento era repassado para 2 policiais militares. O caso foi descoberto através de ligação feita ao Disque Denúncia. A investigação chegou até 2 funcionárias do posto de combustíveis que foram demitidas assim que a empresa tomou conhecimento da fraude. Uma delas, que é frentista, contou que recebia os cartões de um policial e, com a ajuda de uma colega, simulava os abastecimentos. A denunciante contou que o militar identificado como 3º Sargento Robertson Souza Silva, que trabalhava no setor responsável pelos abastecimentos das viaturas, entregava à frentista de 5 a 10 cartões onde, de posse dos nomes dos militares, senhas, prefixos de carros e quilometragem, era possível fazer a simulação dos abastecimentos de aproximadamente R$ 150 cada um, para em seguida devolver o dinheiro ao mentor da fraude. Como a funcionária tomava conta do caixa, dava baixa no controle da contabilidade, trocando as entradas em dinheiro pelo saldo do cartão ValeCard. Chamou a atenção o fato de existir o cartão Coringa, que poderia abastecer qualquer viatura, a qualquer hora e sem limite de quantidade de litros de combustível. Esse cartão acabou sofrendo mudanças, logo que as investigações foram iniciadas e, posteriormente, acabaram sendo interrompidas, à época, no ano de 2016, quando o chefe da 4ª Seção era o tenente-coronel Edenison. As diligências detectaram 17 viaturas suspeitas da frota da PM. Seriam carros de outros estados, cadastrados no Detran, como se fossem de Sergipe. Neste caso também, o tenente-coronel Edenison foi convocado a prestar esclarecimentos. Segundo o relatório, para despistar, houve mudança do sistema informatizado, a transferência do sargento acusado para outra unidade e o então chefe da CSM foi liberado para estudar no exterior. A frentista que prestou depoimento informou que suspeitava do envolvimento de superiores, mas voltou atrás, o que levantou a possibilidade dela ter sido ameaçada. O esquema criminoso desviou o montante de aproximadamente R$ 3.000 por dia, repassando para a frentista cerca de R$ 500, mais R$ 300 para ela entregar a terceiros que a ajudassem na fraude. Até a Corregedoria, que investigou o caso na época, sofreu represálias. Oficiais que atuavam nas investigações foram transferidos pelo comandante-geral da PM. 6h25 agora. Olhe, como foi frisado na reportagem, as funcionárias do posto de combustível foram demitidas, assim que a direção do posto ficou sabendo da fraude. O caso foi encaminhado à juíza militar da 6ª Vara Criminal e ao promotor militar, também ao secretário de Estado da Segurança Pública e também foi encaminhado à OAB. O chefe da assessoria de comunicação da Polícia Militar, o coronel Paulo Paiva, falou sobre o inquérito que apura as denúncias. Acompanhe. Assim que o nosso comandante tomou conhecimento desse fato, imediatamente determinou a instauração de um inquérito policial militar para elucidar essa situação, apurar responsabilidades
a portaria que designou uma coronel da Polícia Militar para chefiar as investigações foi assinada pelo próprio comandante-geral. Mas ele não se limitou a isso. Ele adotou todas as providências legais cabíveis para, caso a suposta denúncia fosse verdadeira, o ilícito ser cessado. Por isso, o militar foi também imediatamente, o militar suspeito, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção, a chamada garagem, que é o setor da Polícia Militar responsável pelo controle dos abastecimentos. E a coronel responsável pela presidência do inquérito concluiu os trabalhos há alguns meses atrás. Naquela época, o então corregedor, o coronel Gravatar, entendeu que as investigações deveriam ser aprofundadas e determinou que fossem realizadas outra responsável pelo inquérito. Realizou todas as diligências solicitadas pelo então corregedor da Polícia Militar. Agora, por que diante de uma situação tão grave, o coronel Gravatar, que chegou, que constatou essa situação, ele foi modificado do posto dele de corregedor? Olha, quando o coronel Gravatar foi modificado de função, foi mudado de função, as investigações já haviam sido concluídas e esse resultado já havia sido encaminhado para a Justiça Militar. E é bom frisar que a atual função do coronel Gravatar é responsável pela central de investigações, pela central de inquéritos da Polícia Militar. Não houve perseguição? Em absoluto. E aí, em relação ao soldado que é identificado como sargento identificado como Robertson, o senhor me conta que ele foi afastado. Ele foi afastado ou transferido? Veja, no primeiro momento, ele era o suspeito de estar realizando esses abastecimentos fraudulentos. Para cessar qualquer ilícito que de fato estivesse acontecendo nesse sentido, o comandante da polícia determinou que ele fosse transferido, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção da Polícia Militar, que é o setor responsável pelo controle dos abastecimentos. Então, ele foi transferido, naquela época, para a Companhia do 3º Batalhão, sediada na cidade de Ribeirópolis. Essa investigação, ela foi concluída há mais de um mês atrás, e que o sargento suspeito de ter cometido esse fato, ele foi indiciado neste inquérito, juntamente com a frentista a que nos referimos anteriormente, e agora competirá ao Ministério Público, se entender que há indícios suficientes dessa participação criminosa de ambos, denunciá-los para que seja instaurada a ação criminal, como as pessoas chamam, o processo criminal, a fim de responsabilizá-los por essa conduta, que é, obviamente, uma conduta muito grave. E o coronel Edenison, que era o chefe da seção, o chefe dele, de uma maneira direta ou indireta, o que é que vai ser feito com ele? Porque existe também uma suspeita de omissão, um comentário sobre uma suposta omissão. Há muitas especulações em torno desse fato, mas é importante que asseveremos que a coronel responsável pelas investigações e pela realização das diligências solicitadas pela Corregedoria indiciou apenas este sargento que, à época, fazia parte do CSM. Olha, a assessoria de comunicação do Ministério Público informou que a Corregedoria da Polícia Militar comunicou ao Ministério Público Militar sobre o inquérito. Ainda segundo o Ministério Público, a investigação está em andamento, mas o juiz militar determinou que o processo tramitasse em segredo de justiça.